Será que valia a pena a Pixar continuar investindo na série Carros e fazer um terceiro capítulo nessa franquia, que começou lá em 2006 com um filme dirigido pelo John Lasseter e depois em 2011 ganhou uma continuação absolutamente desastrosa e que provou que até mesmo a nossa queridíssima Pixar pode fazer um filme ruim? Pois é, eu acho que todo mundo aqui pode concordar que a série Carros é uma das coisas menos interessantes que a Pixar já produziu ao longo de toda a sua história. O primeiro filme é bacana, um filme legal, um filme bacaninha, nada demais. Ele era um filme que tinha uma trama intimista, era um filme que criava um universo interessante e fantástico de carros, e era um filme que tropeçava em alguns clichês. Ele tinha alguns arcos dramáticos que eram muito batidos, mas pelo menos ele não era um filme tão ruim quanto Carros 2, aquela bosta daquela trama de espionagem e o Matt ser o protagonista do filme, que foi um filme claramente feito só pra vender brinquedo e você conseguia perceber isso claramente, o filme nem se dava o trabalho de esconder isso. E aí, Carros 3. O que nós podemos falar sobre Carros 3? A boa notícia é que Carros 3 é muito, mas muito melhor do que Carros 2, o que não é nenhum desafio, mas ele talvez até seja um pouco melhor do que o primeiro filme lá de 2006. É um filme que flerta com questões mais adultas e mais ambiciosas. Ele é um filme que tem ambições. Ele é um filme que traz o Relâmpago McQueen, que é aquele personagem lá desde o primeiro filme lá. Ele volta aqui como o grande protagonista da história. Aliás, o filme ele faz um bom trabalho ao praticamente ignorar o segundo filme. Eles fingem que não existiu aquela trama toda da espionagem, do Matt ser um super espião e etc. O Relâmpago McQueen ele volta aqui como o grande protagonista, com força total, mas aqui ele tá enfrentando um dilema. Se antes ele era aquele jovem atleta super cheio de vitalidade, agora ele é um cara mais velho, mais calejado e que sente um pouco o peso da idade nos seus ombros, ou então no seu teto. Então, quando novos carros mais high-tech, cheios de neon, começam a surgir e o Relâmpago McQueen começa a ser intimidado e sofre um acidente, ele resolve começar a se empenhar para poder ganhar a força de antes e pelo menos continuar fazendo jus ao seu título de grande corredor. Ou seja, é uma história meio Rocky Balboa de superação. O filme ele faz uma mistura de Rocky Balboa com Creed, inclusive, e ele é um filme que discute temas interessantes. Ele é um filme que me conquistou um pouco por causa disso. A jornada do Relâmpago McQueen, no geral, ela conquista. Ela tem alguns momentos muito bons, inclusive. Você sente essa fragilidade do personagem e quando ele começa a se esforçar para se recuperar, o filme ele também rende alguns bons momentos, principalmente no treinamento dele, que é lá pro fim do segundo ato, sem spoiler, claro. E o terceiro ato, inclusive, ele conta com algumas reviravoltas até surpreendentes. Quer dizer, não são twists, mas são algumas viradas que você não espera e que estão de acordo com toda a trajetória do personagem. E que, inclusive, colocam ele, o filme inteiro, mas principalmente no final, colocam ele lado a lado com o personagem do Doc Hudson, que no primeiro filme foi dublado pelo Paul Newman, saudoso Paul Newman. Fora isso, o filme é tecnicamente impressionante. Como também os dois primeiros já eram, aqui ele é ainda mais. Ele continua a evoluir esse universo de carros. Ele, inclusive, introduz um conceito divertido de caranguejo, ou eu não sei como é que é, um caranguejo carro. Todo o design de produção é impressionante, desde os carros que são... cada um se diferencia um do outro, cada um tem personalidade, cada um tem presença também. Tem um ônibus escolar também que é super furioso, ou furiosa, eu não me lembro agora. Toda a instalação é super tecnológica, onde o Relâmpago McQueen e o seu rival vão treinar. E as corridas são muito bem dirigidas de um modo geral. O diretor, que não é mais o John Lasseter, agora é o Brian Fee, se eu não me engano, ele conduz as sequências de ação de uma maneira bem interessante. Elas são cheias de... não são cortes, elas são compreensíveis, mas elas são bem inspiradas nas corridas que a gente vê na televisão de vez em quando. Alguns planos, alguns planos mais abertos, de televisões. É uma decisão bastante inspirada por parte do diretor. Agora, claro, o filme tem problemas consideráveis. Por exemplo, a direção do Brian Fee é uma direção que, apesar de eu ter feito esses elogios e continuar elogiando as sequências mais movimentadas, as de corridas, ou a montagem que mostra o treinamento do Relâmpago McQueen, que é muito boa, o diretor, o Brian Fee, ele tem um problema sério na decupagem, na mise-en-scène, na elaboração dos planos, na lógica espacial das cenas. Tem uma cena onde o Relâmpago McQueen tá esperando numa sala e em frente tem uma pessoa limpando
limpando o chão, e aí você não consegue entender muito bem pra onde o Relâmpago McQueen tá olhando, você demora um pouquinho pra entender como um personagem se situa com relação ao outro. E tem uma sequência no meio do filme, que eu não me lembro agora o nome do esporte, mas é um esporte noturno, onde os carros eles vão ficar se batendo lá até só um sobreviver, e que é uma sequência que, além de muito extensa, ela é visualmente confusa. A geografia do cenário não é muito bem estabelecida. Além disso, o filme também tem outros problemas no próprio roteiro. Por exemplo, se eu elogiei a questão do filme discutir temas ambiciosos, como a questão da velhice e o contraponto do velho com relação ao novo, o filme ele também peca nesse mesmo aspecto. É curioso isso, porque, tipo, ao contrário do Toy Story 3, por exemplo, que a gente sentia de uma maneira muito palpável o Woody, e a gente acompanhava os dramas deles se sentindo abandonados e a questão do desapego, o Carros 3, ele é um filme que, embora ele tenha boas intenções e ele saiba discutir alguns temas de uma maneira ocasionalmente interessante, ele é um filme simplista e ele é um filme que tem ambições maiores do que ele é capaz de cumprir. Por exemplo, logo depois da sequência onde o Relâmpago McQueen sofre um acidente, existe uma elipse, um salto temporal de 4 meses, imediatamente, e a gente reencontra o personagem mais fragilizado, e aí em uma cena ele já resolve voltar ativa e tal. Ou seja, a gente não vê as consequências diretas lá naquela hora, não, o filme faz um salto temporal, e aí depois ainda resolve esse conflito de uma maneira muito apressada. Ou seja, é um filme que dá ponto sem nó. Ele é um filme que não consegue alcançar alguns dos seus objetivos com a eficácia que ele poderia. Talvez seja porque ele é um filme que aspira a uma maturidade que não é da franquia, talvez. Esse é um problema que o filme não consegue contornar, infelizmente. Ele é um filme com arcos dramáticos cheios de potencial, mas ele é um filme muito simplista. Mas, no geral, o Carros 3 é uma boa surpresa. Ele prova que uma franquia que já estava completamente saturada, por incrível que pareça, ainda pode ter alguma coisa a render. E esperemos os próximos filmes, agora onde o Relâmpago McQueen talvez esteja no posto de mentor, talvez. A gente possa conhecer uma nova faceta do Relâmpago McQueen. Enfim, Carros 3 é um bom filme, sim. Vale a pena você assistir. Apesar de todo o preconceito com a franquia Carros, Carros 3 é possivelmente o melhor filme da série. Não é uma obra-prima, não é um Toy Story, não é um Monstros S.A., não é Os Incríveis, não é Procura Nemo, não é o Wall-E, não é Divertidamente, mas é um bom acerto da Pixar. Com isso eu me despeço, curta o vídeo, comente, compartilhe, assine o Bora Fazer um Curta e esse é um grande abraço e valeu!